O jantar de Natal estava quase chegando ao fim quando meu pai colocou o garfo sobre a mesa, fixou os olhos em mim e disse: "Você é um peso, Grace. Não pode mais ficar aqui." Por um segundo, achei que tinha ouvido errado. Minha mãe soltou uma risada trêmula e sem jeito, como se fosse uma piada. Mas ele não riu. Apenas ficou me encarando, esperando que eu desmoronasse. A sala ficou em silêncio. Minha irmãzinha, Mia, parou no meio da mordida, o garfo suspenso no ar. Engoli seco, larguei meu garfo e senti cada músculo do meu corpo se contrair. Eu tinha pago pela luz, pelo aquecimento, pela comida na mesa. Sem mim, aquela casa nem teria água encanada. E agora, na noite de Natal, estavam me expulsando como se eu não fosse nada. Não respondi de imediato. Se abrisse a boca, não sabia se iria explodir ou desabar. Meu pai se recostou na cadeira como se tivesse acabado de ganhar alguma coisa. Como se finalmente me dizer aquilo fosse uma espécie de vitória. "Venho pensando nisso há muito tempo", disse ele, com a voz fria. "Você já passou do seu tempo aqui. Precisa sair de casa." Minha mãe se remexeu, desconfortável, mas não disse nada. Esse silêncio doeu mais do que as palavras dele. "Tenho 24 anos. Tenho um emprego fixo. Eu poderia ter me mudado há muito tempo, mas não o fiz porque eles precisavam de mim. Eu pago a conta de luz, a internet, a maior parte das compras do mercado. Sou o motivo pelo qual o aquecimento funciona no meio do inverno. Você não é um peso", Mia soltou de repente. A voz dela estava trêmula, quase um sussurro, mas eu ouvi. Meu pai lançou um olhar cortante para ela. "Fique fora disso." Os olhos de Mia se voltaram para mim, arregalados e assustados. Ela tem 16 anos, ainda está no ensino médio. Se eles podiam me expulsar com tanta facilidade, o que fariam com ela? Respirei fundo, tentando conter o calor que subia no meu peito. "Tá bom", falei por fim. Meu pai sorriu de canto, como se meu acordo fosse a prova de que ele tinha razão. Minha mãe continuou cutucando o purê de batatas, de olhos baixos. Levantei-me, peguei meu prato e levei até a pia. Mia continuava imóvel, as mãos no colo. Dei-lhe um leve aceno de cabeça, meu jeito de dizer que eu estava bem, mesmo não estando. Não fiquei para terminar o jantar. Fui direto para o meu quarto e fechei a porta. Minhas mãos tremiam, mas minha decisão já estava tomada. Se eles queriam que eu fosse embora, tudo bem. Mas não estavam preparados para o que isso realmente significava. Perderiam as contas que eu pagava, a estabilidade que eu oferecia e eu não ia avisá-los. Peguei a mala no armário e comecei a arrumar minhas coisas em silêncio. Lá embaixo, ouvia vozes abafadas. Minha mãe, suave e incerta, meu pai, ríspido e seguro de si. 1 hora depois, bateram na minha porta. Mia entrou rapidamente e a fechou atrás de si. Seus olhos estavam vermelhos. "Que diabos foi aquilo?" Ela sussurrou. "Não sei", respondi, enfiando meu laptop na bolsa. "Mas amanhã eu vou embora." "Isso é loucura. Você paga por tudo. Eles nem conseguem comprar comida sem você." "Não é mais problema meu", falei, sentindo o gosto amargo das palavras. Ela mordeu o lábio. "Para onde você vai?" "Vou me virar. Tenho um pouco de economia. Talvez fique na casa da Chloe até encontrar um lugar." Mia hesitou, depois começou. "Eu posso." Mas parou no meio da frase. Eu sabia o que ela queria dizer. Ela queria ir comigo. "Você sabe que eles nunca deixariam isso acontecer", falei com suavidade. Ela baixou os olhos. "É." Fechei o zíper da mala. "Você vai ficar bem. Só mantenha a cabeça baixa." A voz dela caiu para um sussurro. "Você vai se arrepender disso." Sorri, mas sem nenhum traço de humor. "Eu sei." Na manhã seguinte, acordei antes de todo mundo. A casa estava silenciosa e gelada daquele frio que entra nos ossos. Movi-me em silêncio, sem querer outra cena. Desci as malas, passo a passo, sentindo a madeira render sob o meu peso. Não olhei ao redor. A sala de estar não merecia que eu lembrasse dos anos que passei mantendo aquele lugar vivo.
Lá fora, o ar cortava minhas bochechas. Coloquei tudo no carro em silêncio e fechei o porta-malas com um som final, definitivo. Antes de ir, peguei o celular, abri o aplicativo do banco e comecei a cortar os laços, um por um. Luz, internet, água, Netflix, tudo no meu nome, tudo cancelado. Sem mim, eles teriam cerca de 3 semanas antes de tudo ficar às escuras. Entrei no banco do motorista, olhei para casa pela última vez e não senti nada. Nenhuma tristeza, nenhum arrependimento, só alívio. Seattle ficava a 3 horas ao norte. Minha melhor amiga, Chloe, morava em um apertado apartamento de um quarto, mas não hesitou quando liguei na noite anterior. O sorriso dela ao abrir a porta era caloroso e verdadeiro, algo que eu não via na casa dos meus pais há anos. Você fica aqui o tempo que precisar, disse, me puxando para dentro. O sofá dela afundava no meio. O cachorro, Max, me encarava como se eu fosse um brinquedo novo, e a colega de quarto perguntou 3 vezes se eu planejava acampar ali para sempre. Mas nada disso importava. Pela primeira vez em anos, ninguém me olhava como se eu estivesse em dívida com eles. 3 dias depois, meu celular começou a vibrar. 7 chamadas não atendidas da minha mãe, 2 do meu pai, o que era chocante, considerando que ele quase nunca me ligava. Algumas mensagens de Mia. Ignorei todas até que a última mensagem dela apareceu na tela. Eles estão surtando. A luz foi cortada. Não consegui evitar o sorriso que se espalhou pelo meu rosto. Eles realmente achavam que as contas iam se pagar sozinhas. Então chegou outra mensagem da Mia. Papai está enlouquecendo. Ele disse, você fez alguma coisa na casa. Eu quase podia imaginá-lo andando de um lado para o outro no escuro, gritando, enquanto minha mãe chorava por causa do Wi-Fi fora do ar. 1 hora depois, minha mãe ligou de novo. Dessa vez, atendi. Grace, disse ela, com a voz trêmula, a gente não sabe o que aconteceu. A luz acabou, a internet caiu, a conta de água. Eu não paguei, respondi simplesmente. Houve silêncio e então a voz dela baixou. Você que pagava isso? Quase ri. Quem mais você acha que pagava? Ela hesitou. Seu pai, disse. E parou no meio. Eu sabia exatamente o que ele tinha dito. Que tudo ficaria bem sem mim. Que a casa continuaria funcionando como mágica mesmo depois que eu fosse embora. Não é mais problema, eu falei, e desliguei. Achei que aquilo seria o fim. Que eles iam dar um jeito. Que meu pai finalmente arrumaria um emprego. Que minha mãe trabalharia mais horas. Talvez até vendessem algumas coisas. Mas eu estava enganada. Aquilo não era o fim. Era só o começo. Na manhã seguinte, acordei com 3 alertas de segurança do meu banco, tentativa de login suspeita detectada. Meu estômago se revirou. Abri o notebook e entrei na minha conta. Ainda não tinham tirado nada, mas lá estava, uma sequência de tentativas falhas de redefinição de senha, cada uma com poucos minutos de diferença. Eu não precisava de um detetive para saber quem era. Peguei o celular e liguei para a Mia. Ela atendeu na hora, sussurrando como se não quisesse que a ouvissem. Eu ia te ligar agora, disse ela. O papai está no computador desde cedo, socando as teclas como se quisesse quebrá-las. Ele não para de gritar sobre dinheiro. Fechei os olhos. Ele está procurando minhas senhas antigas? Ela hesitou. Sim, lembra daquele caderninho que a mamãe deixava na mesa? Ele está fuçando nele. Claro, aquele espiral todo gasto tinha todas as senhas que eu já tinha criado na adolescência, na época em que eu não sabia que reutilizar senha era um erro. Forcei uma risada, mas sem um pingo de humor. Diz para ele que está perdendo tempo. Grace. A voz de Mia baixou ainda mais. Ele está dizendo que você arruinou a gente. Que fez isso de propósito. E... Ela parou. E o quê? Acho que ele vai fazer alguma estupidez. As palavras dela fizeram minha pele arrepiar. O que isso quer dizer? Ele está andando de um lado para o outro, batendo portas. A mamãe está chorando, tentando acalmá-lo, mas ele não ouve. Ele não para de dizer que ela não vai sair impune dessa. Fiquei ali, com o telefone colado ao ouvido, sentindo o pulso latejar nas têmporas.
Eu esperava chantagens emocionais. Até esperava pedidos desesperados. Mas vingança? Isso era um nível completamente diferente. Tranca a porta, falei para ela. Se ele tentar qualquer coisa, me liga na hora. Grace, promete para mim. Eu prometo. Assim que desligamos, troquei todas as minhas senhas. Conta no banco, e-mail, serviços de streaming, até meu login da Amazon. Depois, liguei para o banco e avisei que alguém estava tentando invadir minha conta. Eles a blindaram de tal forma que até eu tive dificuldade para entrar por algumas horas. Quando finalmente consegui acessar de novo, a queimação no peito tinha diminuído, mas a sensação de alerta continuava. Achei que tinha cortado todos os laços. Achei que podia simplesmente ir embora, mas Robert não ia me deixar sair tão fácil. 3 noites depois, começou a pancadaria. Chloe e eu estávamos no meio de um reality show bem ruim quando alguém bateu na porta do apartamento com tanta força que as molduras das fotos tremeram. Ela colocou a TV no mudo. Você está esperando alguém? Não. Meu estômago afundou. Eu já sabia. Outra batida, dessa vez mais forte. Então uma voz, grave e furiosa. Grace, abre a porta. Os olhos de Chloe se arregalaram. É o meu pai. Sussurrei. Levantei devagar, cada músculo do meu corpo tenso. Olhei pelo olho mágico. Lá estava Robert, parado no corredor, punhos cerrados, respirando como um touro prestes a atacar. Grace lhe latiu outra vez, você acha que pode simplesmente ir embora? Afastei-me da porta, o coração martelando. Quer que eu ligue para a polícia? Chloe perguntou. Sim, respondi sem hesitar. Minha voz saiu mais fria do que eu esperava. Ela já estava discando quando ele bateu o punho contra a porta. Você nos deve. Não pode fugir e deixar a gente passando fome. Mantive distância, celular na mão, ouvindo enquanto Chloe passava nosso endereço para a atendente. 2 minutos depois, o som distante de sirenes começou a cortar os gritos dele. As batidas cessaram. Ouvi-o arrastar de botas contra o carpete do corredor. Então outra batida, dessa vez calma. Polícia, abra a porta. Chloe abriu a porta apenas o suficiente para deixá-los entrar. 2 policiais passaram por nós e seguiram para o corredor. Senhor, afaste-se, disse um deles, firme. Robert se virou, o rosto vermelho, o peito arfando. Ela é minha filha. Acha que pode arruinar a gente? Senhor, o senhor precisa deixar o local, interrompeu o policial. Os olhos dele passaram por cima dos ombros dos agentes e se fixaram nos meus. Ódio puro. Foi você quem fez isso. Eu não me movi. Os policiais o algemaram ali mesmo no corredor, e a voz dele ecoou enquanto o levavam. Você vai se arrepender disso, Grace. Quando a porta finalmente se fechou, o silêncio foi ensurdecedor. Chloe me olhou como se estivesse me vendo pela primeira vez. Meu Deus! Disse baixinho. Isso foi intenso. Soltei o ar que nem percebi que estava prendendo. Isso não acabou, falei. E eu estava certa. Foi a Mia quem me contou primeiro. Eu estava fazendo café na minúscula cozinha da Chloe quando meu celular vibrou. Uma mensagem dela. Mamãe está vendendo suas coisas. Congelei, a xícara parada no meio do caminho para o balcão. Que coisas? Respondi. A resposta veio rápido. Seu laptop? Sua câmera antiga? Até seu carro? Cheguei a rir no início. Parecia absurdo demais. Meu carro está aqui. Escrevi. Pausa. Não, não está. Está na nossa garagem. 15 minutos depois, eu já estava na estrada de volta para Portland. Quanto mais me aproximava, mais forte eu apertava o volante. Quando parei em frente à casa, meu estômago afundou. Meu carro estava mesmo lá. Banco do motorista empurrado para trás, porta-luvas aberto, tanque quase vazio. Mal tive tempo de sair antes que a porta da frente se abrisse. Susan apareceu, braços cruzados. Você chamou a polícia para o seu pai, disse ela, a voz afiada. E você roubou meu carro, retruquei.
Ela deu um meio riso de desdém. Ele estava parado. Você nem estava usando. É o meu carro, mãe. Como você conseguiu ele? Seus olhos vacilaram por um segundo, tempo suficiente para eu saber que ela tinha usado a chave reserva que eu tinha esquecido que ela possuía. Me dá a chave, falei, em tom baixo. Ela não se mexeu. Se não der, eu chamo a polícia de novo. A mandíbula dela se contraiu. Então, sem dizer nada, entrou furiosa. 1 minuto depois, voltou e jogou a chave contra o meu peito. Ela caiu na grama. Feliz agora? Não respondi secamente, passando por ela e entrando na casa. Mia estava no corredor, pálida. Ela pegou seu laptop e sussurrou Mia e penhorou. Fechei os olhos e contei até 3. Quando os abri, já estava puxando o celular do bolso. A cabeça de Susan se virou na hora. Nem ouse. Olá, quero registrar um furto, falei para a atendente, encarando Susan enquanto a cor sumia do rosto dela. Você não pode fazer isso comigo. Eu sou sua mãe. Você já fez isso consigo mesma, respondi. Quando os policiais chegaram, entreguei a eles o depoimento da Mia, a nota fiscal e informei exatamente em qual loja de penhores estava meu laptop. Levaram Susan para fora algemada, enquanto vizinhos espiavam por entre as cortinas. Ela chorava, gritava que era apenas uma mãe lutando para sobreviver. Eu fiquei na porta, olhando, sem dizer nada. Mia veio se colocar ao meu lado. Isso está mesmo acontecendo, não é? Tá, respondi baixinho. Tá sim. Na manhã seguinte, meu celular vibrou antes mesmo de eu sair da cama. Número desconhecido. Uma única mensagem. Você vai se arrepender disso. Fiquei encarando por 10 segundos, até perceber. Robert. Alguém tinha pago a fiança dele. Provavelmente algum velho amigo de bar ou parente distante que não conhecia a história toda. Liguei para Mia na mesma hora. Ele saiu, disse ela, a voz tensa. A mãe tá surtando. Chora num segundo e grita no outro. E o pai? A voz dela foi sumindo. O que tem ele? Disse que vai atrás de você. Não perdi tempo. Fica dentro de casa. Tranca a porta. Me liga se acontecer qualquer coisa. Peguei o carro e fui direto para lá. Os mesmos policiais do dia anterior ainda estavam na frente, terminando a papelada da prisão da Susan. Posso entrar para pegar o resto das minhas coisas? Perguntei. Um deles assentiu. Desde que sua irmã concorde. Mia já vinha descendo as escadas. Vamos ser rápidos. Agimos depressa, roupas, livros antigos, até coisas aleatórias que eu tinha deixado achando que voltaria para buscar algum dia. Não mais. Eu estava levando a última caixa para o carro quando vi faróis. Um sedã preto entrou na rua e veio se aproximando lentamente. Meu peito se apertou. Robert entrou na garagem, bateu a porta com força e veio na minha direção com a mesma fúria de touro que eu tinha visto no apartamento da Chloe. Coloquei a caixa no chão e permaneci firme. Se você chegar perto de mim, falei, minha voz cortando o ar gelado, vou pedir uma ordem de restrição. As mãos dele se fecharam em punhos. Você acha que é melhor do que a gente? Sorri. Não porque fosse engraçado, mas porque isso desconcertava. Eu sei que sou. Por um instante, achei que ele fosse me acertar ali mesmo, na frente dos policiais, mas um deles deu um passo à frente. Senhor, o senhor precisa deixar o local. Robert me lançou um último olhar de ódio, depois voltou pisando pesado até o carro. Saiu derrapando, os pneus gritando no asfalto. Coloquei a última caixa no porta-malas e bati a tampa. Mia estava na varanda, abraçando o próprio corpo. Eu não quero ficar aqui, disse baixo. Eu sei, respondi. Mais 2 anos. Você consegue. Seus olhos estavam marejados, mas ela assentiu. Me liga quando chegar em casa. Entrei no carro, sentindo o motor vibrar sob mim. Susan ainda chorava na garagem, gritando meu nome como se isso fosse mudar alguma coisa. Não olhei para trás. Ao me afastar, soube que aquilo não era apenas o fim de uma briga, era o fim de nós.
Só parei de dirigir quando as luzes da cidade de Portland viraram um brilho distante no retrovisor. Quando finalmente estacionei no prédio da Chloe, o cansaço me atingiu de uma vez. Minhas mãos tremiam no volante. Subi, larguei a última caixa das minhas coisas na sala dela e fiquei ali por um momento, olhando para ela. Tudo que eu possuía, reduzido a algumas caixas de papelão gastas. E, ainda assim, eu me sentia mais leve do que em anos. Naquela noite, tornei tudo oficial, bloqueei os números dos meus pais, apaguei-os de todas as redes sociais, mudei minhas senhas bancárias mais uma vez, atualizei meu endereço e aluguei uma caixa postal para que nada pudesse voltar até eles. Na manhã seguinte, encontrei um pequeno estúdio para alugar, a poucos quilômetros da casa da Chloe. Não era muito, apenas um cômodo, uma cozinha minúscula e a vista para um beco, mas era meu. Sem gritos atravessando paredes finas, sem portas batendo, sem ninguém pairando sobre mim, exigindo que eu consertasse seus problemas. Mais tarde, naquela noite, a Mia me ligou do telefone de uma amiga. Eles estão agindo como se nada tivesse acontecido, disse ela, com a voz carregada de incredulidade. O pai finge que nunca foi preso. A mãe anda dizendo que você só saiu de casa brigada. Deixa eles, respondi. Se isso faz eles se sentirem melhor, que mintam. Ela ficou em silêncio por um momento. Mais 2 anos, sussurrou. Você consegue garantir? E quando fizer 18, eu estarei lá. Quando desligamos, fiquei sentada no meu novo apartamento, cercada por caixas meio abertas, o zumbido da geladeira preenchendo o silêncio. Ainda não era um lar, mas era seguro e, por enquanto, isso bastava. 2 anos podem mudar tudo. Na primavera passada, Mia completou 18 anos. No dia seguinte ao aniversário, ela enfiou suas roupas em 2 malas de viagem, pegou as economias que vinha escondendo e foi embora. Foi morar com uma amiga da escola e, no outono, partiu para a faculdade. Eu ajudei a mobiliar seu dormitório, comprei um laptop de segunda mão e a abracei tão forte que ela riu. Você está livre agora, eu disse. Robert e Susan não tiveram a mesma sorte. Eles perderam a casa em menos de 1 ano depois que saí. O banco tomou posse quando eles ficaram para trás nas prestações que não conseguiam pagar sem a minha ajuda. Pelo que Mia me contou, eles foram pulando de aluguel barato em aluguel barato, queimando o pouco de boa vontade que ainda tinham com familiares e velhos amigos. Eventualmente, acabaram em um apartamento caindo aos pedaços, numa parte da cidade onde ninguém se arriscaria a andar à noite. Com o passar dos anos, tentaram me contatar. Uma mensagem no Facebook vinda de uma conta sem foto de perfil, um envelope sem remetente, um texto de um número desconhecido. Podemos conversar? Eu nunca respondi, porque ainda me lembrava daquela noite de Natal. Do jeito que a voz do meu pai não vacilou quando disse que eu era um fardo. Do modo como minha mãe manteve os olhos fixos no prato, sem dizer uma palavra para me defender. Eles fizeram a escolha deles, e eu fiz a minha.